Pessoal do nono ano, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre um tema muito sério, é uma aula de história, e nós vamos falar sobre o movimento negro, né? Um assunto que está muito em voga ultimamente, né? É um assunto que tem sido muito discutido, até por conta de alguns programas como Big Brother, né, que tocam nesse tema. As pessoas têm falado muito a respeito disso nas redes sociais. Movimento negro, o que denominamos movimento negro é, na verdade, um conjunto de movimentos sociais que lutam contra o racismo e pela igualdade social e de direitos entre negros e brancos. Uma coisa que tinha que ser uma coisa, deveria ser uma coisa óbvia, né? Mas na verdade não é. E por que não é? Vamos lá, vamos dizer por quê. Porque desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis contra a escravidão e o racismo, certo, gente? Principalmente em países da América e na África do Sul. Na América, pela escravidão, certo? E na América do Sul, por conta do apartheid. Por quê? Porque na América existiu a escravidão em todos os países, praticamente, né? Os europeus, quando fizeram da América suas colônias, eles precisavam de quê? De mão de obra, não é verdade? E os índios não eram suficientes para o que eles queriam fazer. Então eles foram buscar na África, certo? A partir do século XVI, eles foram buscar na África as pessoas de lá para serem seus escravos, certo? Então eles escravizaram. Os europeus escravizaram os índios e depois escravizaram os africanos, certo? Então isso aconteceu a partir do século XVI, tá bom, gente? Olha só, nós tivemos na África do Sul, por incrível que pareça, mas professor, na África, um país africano, sim, a África do Sul. A África do Sul, nós tivemos um movimento político-social escravocrata também, nós podemos dizer, certo? E isso já no século XX. Tá bom? Isso passou até o século XX, que era um movimento chamado o Apartheid. No Apartheid, as pessoas negras, elas não tinham nenhuma oportunidade, certo? Nenhum tipo de oportunidade. E o país, para vocês terem ideia, a África do Sul tinha mais ou menos 80% de negros e 20% de pessoas brancas. Mas esses 20%, eles dominavam o restante, certo? Então, os negros, eu estou falando agora há pouco, gente, de 60 anos, 70 anos atrás, certo? Os negros eram proibidos de ir ao mesmo bar que o branco fosse, certo? Existiam bares que não permitiam de nenhuma maneira que o negro entrasse. Os negros não estudavam nas escolas que os brancos estudavam. Os negros não tinham as terras, né? As terras, existia uma segregação muito grande. O que é segregação, professor? É uma separação, certo? É uma exclusão. Existia uma exclusão muito grande dos negros. Eles pegavam as piores terras e diziam assim: pronto, vocês podem ficar aqui. Essas terras que eram doadas aos negros eram terras onde não existia possibilidade nenhuma de haver ali uma plantação, não se via para nada, na verdade, certo? Os ônibus tinham ônibus que não permitiam a entrada de negros, e os que permitiam tinham os lugares, certo? E se chegasse um branco, o negro era obrigado a levantar e dar permissão para que o branco ficasse lá. Nesse período surgiu um líder que vocês vão escutar falar muito sobre ele, um cara chamado Nelson Mandela, que foi um grande líder negro, né? Assim como nos Estados Unidos
nós tivemos Martin Luther King, na África do Sul nós tivemos Nelson Mandela. O que aconteceu com Nelson Mandela? Nelson Mandela, ele era um grande líder e foi preso e passou mais de 20 anos preso pelo governo da África do Sul, o governo dos brancos, certo? Depois, já velho, ele já com certa idade, com mais de 60 anos, ele foi liberado da prisão. Por quê? Os brancos queriam? Não, porque houve, na verdade, uma pressão muito grande dos outros países para que ele fosse liberto. Então, quando eles liberaram, Nelson Mandela terminou virando presidente da África do Sul. Depois de muita luta, houve uma eleição e Nelson Mandela passou de prisioneiro a presidente da África do Sul. É uma história linda que vocês têm que conhecer. Existem vários filmes sobre Mandela, e também uma literatura muito farta que vocês podem conhecer, tá bom? Então, por que isso? Por causa do colonialismo, né? O colonialismo foi um movimento de invasão e colonização dos países americanos, africanos e asiáticos, certo? Pelos europeus. Os europeus invadiram esses países. Para quê? Porque eles queriam mão de obra escrava nesses países conquistados, né? A partir do século XVI, como eu falei. O sofrimento desses povos ele começa no século XVI e até hoje em dia com o preconceito, né, que nós temos, certo? Então, para vocês terem ideia, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. No mundo inteiro, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, certo? Então, estudem mais sobre esse tema. É um tema riquíssimo. É uma pena que nós não podemos fazer uma explanação mais profunda sobre isso, mas eu gostaria muito que vocês estudassem sobre o racismo e sobre o preconceito racial através dos anos, e principalmente sobre os movimentos negros, certo? Um grande abraço, tchau gente, valeu!